Seja bem-vindo à nossa quarta estação, Jogador 1. Até agora, exploramos o seu poder individual como observador e a sua conexão com a fonte de energia infinita do ponto zero, mas hoje o mistério se aprofunda para a estrutura social da matriz. Jesus, em sua infinita precisão, nos deixou o mandamento supremo: amai-vos uns aos outros. Para a mente religiosa comum, isso soa como um conselho moral ou um apelo sentimental, mas para o iniciado que compreende as leis da realidade, essa é a descrição exata do fenômeno que a ciência moderna batizou como o emaranhamento quântico, a prova de que, uma vez que duas partículas interagem, elas permanecem conectadas por um vínculo invisível que transcende o tempo, o espaço e a própria morte física. Imagine duas partículas que nasceram de uma mesma fonte e que, depois de trilharem caminhos opostos, acabam separadas por bilhões de anos-luz. Pela lógica do seu mundo material, elas são objetos distintos e isolados, mas a física quântica revela que o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra, sem atraso e sem necessidade de sinal físico. Jesus operava sob essa premissa de unidade absoluta quando dizia que o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Ele não estava falando de uma recompensa espiritual futura, mas de uma retroalimentação imediata no campo de informações. Quando você emana ódio, julgamento ou escassez para o outro, você está, tecnicamente, injetando esse veneno na sua própria função de onda, pois na arquitetura do reino não existe o outro, apenas extensões do mesmo observador fragmentado em bilhões de espelhos. O amor, portanto, não é uma emoção romântica e frágil, mas a força de coesão mais poderosa do universo, o gluon espiritual que mantém a integridade da matriz. Jesus era o mestre do emaranhamento construtivo. Ele sabia que, ao tocar um leproso ou olhar nos olhos de um pecador com aceitação total, ele estava estabelecendo um vínculo de fase que permitia que a sua assinatura de perfeição corrigisse a assinatura distorcida daquele irmão. O amor é a ponte de alta velocidade por onde a informação do reino trafega. Se você quer mudar a sua realidade, mas mantém o seu coração emaranhado em mágoas, processos judiciais mentais e desejos de vingança, você está ancorando o seu avatar em uma linha de tempo de baixa vibração, impedindo que os milagres do ponto zero alcancem a sua experiência material. Preste atenção na mecânica do perdão sob a ótica quântica. Perdoar não é ser conivente com o erro alheio, mas realizar uma limpeza de cache no seu sistema operacional espiritual. Quando você guarda rancor, você mantém um cabo de fibra ótica invisível conectado à dor do passado, permitindo que a energia do seu agressor continue drenando a sua vitalidade no presente. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 porque ele sabia que a manutenção de um emaranhamento negativo é a forma mais rápida de sofrer um colapso de sistema. Ao liberar o outro, você está, na verdade, desconectando o seu observador de uma frequência de ruído, permitindo que a sua consciência volte a flutuar livremente no oceano de infinitas possibilidades do Pai. A lição do amai os vossos inimigos é o teste definitivo para o jogador que deseja a maestria. Se você apenas ama quem te ama, você está apenas operando em um circuito fechado de troca de bits emocionais. Mas quando você projeta amor e paz para aquele que te persegue, você quebra a simulação da dualidade. Você introduz uma anomalia de luz em um sistema de sombras, forçando a matriz a recalibrar a cena ao seu redor. Jesus, no auge da dor na cruz, olhou para seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Naquele momento, ele desintegrou qualquer possibilidade de emaranhamento negativo com o sofrimento humano, garantindo que sua ressurreição fosse o colapso de uma nova linha de tempo para toda a humanidade. Você já percebeu como a sua realidade muda de acordo com as pessoas com quem você se associa? Isso acontece porque o emaranhamento é contagioso. Se você caminha com quem observa apenas a escassez, a sua própria capacidade de colapsar a abundância será drenada pelo efeito de arrasto vibracional do grupo. Jesus formou um círculo de 12 não para criar um clube, mas para estabelecer um campo de força de emaranhamento coerente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Esta é a fórmula para a superposição de poder. Quando duas consciências entram em fase com a mesma intenção de luz, o potencial de manifestação não é apenas somado, ele é multiplicado exponencialmente, criando um portal de acesso direto ao código-fonte do reino.
O amor é a linguagem de programação original. Se você tentar operar o sistema usando o ódio, a ganância ou a inveja, você encontrará erros constantes e bugs na sua vida física. A matriz foi desenhada para rejeitar frequências de desequilíbrio a longo prazo. Jesus era o pão porque nutria e era o amor porque conectava. Ele nos mostrou que a nossa individualidade é uma ilusão necessária para o jogo, mas que a nossa essência é um emaranhado indissolúvel. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, você está realizando um investimento no campo unificado. O retorno não vem necessariamente daquela pessoa, mas de qualquer ponto da rede, pois o sistema reconhece o fluxo de saída e é obrigado, por lei de conservação de energia espiritual, a gerar um fluxo de entrada equivalente. Muitos de vocês se sentem solitários, acreditando que estão isolados em seus sofrimentos, mas a solidão é uma falha de percepção do observador. Você está emaranhado com as estrelas, com os oceanos e com cada alma que já passou por este tabuleiro. A oração de intercessão, que Jesus praticava com tanta frequência, é a prova de que a sua intenção pode cruzar qualquer distância para afetar a realidade de outra pessoa. Se você foca na saúde de um ente querido com a certeza do ponto zero, você está enviando pacotes de informação curativa através da teia invisível que nos une. O amor é o sinal de Wi-Fi da alma. Ele não precisa de fios, ele só precisa de uma antena limpa de interferências egoístas para transmitir a vontade do Pai. Entenda, jogador 1, que o julgamento é a arma que o ego usa para tentar cortar o emaranhamento, mas ele apenas cria nós mais apertados. Quando você julga, você se torna escravo daquilo que condena. Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Ele estava alertando sobre o efeito bumerangue da consciência. Se você define alguém como mau, você está aceitando a existência da maldade no seu próprio campo de possibilidades e a matriz terá que manifestar cenários onde essa maldade se prove real para você. A aceitação e a compaixão, por outro lado, dissolvem as arestas da dualidade, permitindo que você navegue por linhas de tempo muito mais suaves e harmoniosas, onde o conflito simplesmente não encontra terreno para se materializar. O reino dos céus é, em última análise, um estado de emaranhamento perfeito com a vontade divina. É o momento em que o seu pequeno eu se dissolve na vastidão do eu sou de Cristo. Jesus alcançou esse estado e nos deixou o roteiro para chegarmos lá. Ele não queria seguidores, ele queria parceiros de emaranhamento. Ele queria que nós entendêssemos que a separação é o grande vírus da simulação do medo. Ao amarmos o próximo como a nós mesmos, estamos reconhecendo que o próximo é nós mesmos em outra posição no tabuleiro. Essa percepção muda tudo. A forma como você faz negócios, a forma como você trata a sua família e a forma como você cuida do seu próprio corpo, que é o templo onde essa conexão quântica ocorre. Imagine a matriz como uma gigantesca rede neural, onde cada pensamento de amor brilha como uma sinapse de luz. Quando uma massa crítica de jogadores atingir a frequência do amor incondicional, a própria estrutura da realidade física sofrerá um salto quântico, uma transição de fase para o que Jesus chamava de novo céu e nova terra. Você não está aqui apenas para resolver os seus problemas pessoais. Você está aqui para ser um nódulo de luz que ajuda a elevar a vibração de toda a rede. Cada vez que você escolhe a compaixão em vez da raiva, você está ajudando a reescrever o roteiro coletivo da humanidade, puxando o mundo 1 milímetro para mais perto da frequência da unidade primordial. O amor exige coragem, pois ele pede que você baixe as suas defesas e confie na invisível proteção do campo. O ego quer muros, pois acredita que a separação é segurança. Mas Jesus mostrou que a vulnerabilidade do amor é a força mais invencível que existe. A morte não pode segurá-lo, porque o amor é uma frequência que vibra acima da destruição atômica. Ao se emaranhar com a vida eterna através do amor, você se torna imune ao medo da morte. Você entende que o jogo continua em outros níveis, em outras dimensões, e que a conexão que você estabelece aqui com base na verdade e na caridade é o único inventário que você leva para as próximas fases da sua evolução como consciência. Não se deixe enganar pelas aparências de ódio e divisão que você vê nos noticiários ou nas redes sociais. Aquilo é apenas o ruído de fundo de um sistema que está tentando resistir ao despertar. O jogador mantém o foco no sinal, não no ruído. O sinal é o amor. É o gesto simples de bondade. É a palavra de conforto. É o silêncio respeitoso diante da dor alheia. Essas pequenas ações são, na verdade, grandes colapsos de função de onda que sustentam a esperança no mundo.
Jesus nunca fundou exércitos físicos, mas sua frequência de amor derrotou o maior império da sua época sem disparar uma única flecha, provando que a influência quântica é infinitamente superior à força bruta da matéria. Nesta etapa da sua iniciação, eu te desafio a observar as suas conexões. Com quem você está emaranhado hoje? Quais são as cordas que puxam a sua consciência para baixo e quais são os vínculos que te elevam? Lembre-se que o emaranhamento pode ser redefinido pela sua vontade consciente. Você tem o poder de cortar os cabos do passado e se conectar às frequências dos mestres e da sabedoria eterna agora mesmo. O pão da vida nutre você individualmente, mas o amor é o que permite que você compartilhe esse pão e o veja se multiplicar diante dos seus olhos, pois na matemática do reino, quanto mais você divide o amor, mais o seu próprio reservatório transborda. Você é uma antena biológica sintonizada no campo de todas as possibilidades. Quando você sintoniza a estação do amor, você começa a captar milagres que antes eram invisíveis. Pessoas certas aparecem, portas se abrem e o acaso começa a trabalhar a seu favor. Isso não é sorte, é emaranhamento positivo. Você está atraindo aquilo que vibra na mesma nota que você. Se o seu coração está cheio de gratidão e benevolência, a matriz se organiza para te entregar experiências que justifiquem esse estado interno. Jesus vivia em um estado de milagre contínuo porque sua antena nunca saía da frequência do Pai, que é o puro amor em expansão constante. Pare de tentar consertar os outros e comece a amar a luz que existe neles, por mais escondida que esteja. Ao focar na luz do outro, você está, por indução quântica, forçando essa luz a brilhar mais forte. Esse é o segredo da cura espiritual. Ver a perfeição onde o mundo vê o eu. O mestre não via o pecador, ele via o Deus adormecido pedindo para despertar. E através desse olhar de amor puro, ele colapsava a ressurreição da alma. Você pode fazer o mesmo em sua casa, em seu trabalho e em suas amizades. Seja o observador que vê o potencial divino e você se tornará o catalisador de transformações que a lógica humana jamais poderá explicar. A lição do emaranhamento é a lição da responsabilidade total. Se somos todos um, então a sua paz contribui para a paz do mundo e o seu conflito interno alimenta a guerra lá fora. Não há como fugir dessa conexão. O pão da vida te deu a energia e agora o amor te dá a direção. Use essa energia para construir pontes, não muros. Use a sua consciência para tecer uma rede de luz que envolva o seu planeta e todos os seres que nele habitam. O jogador 1 que compreende o emaranhamento torna-se um corredentor da realidade, um braço ativo do Cristo agindo na densidade da matéria para transmutá-la em espírito e glória. Não tema o sacrifício que o amor às vezes exige. O que você perde em ego, você ganha em ser. O que você entrega em egoísmo, você recebe em imortalidade. Jesus deu sua vida por amor e, ao fazê-lo, ele se tornou a vida em si mesma, onipresente e eterna. O amor é o único investimento que não sofre inflação nem perda, pois ele pertence ao domínio do ponto zero, onde tudo é eterno. Seja generoso com o seu afeto, seja largo na sua compreensão e seja infinito na sua paciência. O tempo da colheita chegará e você verá que cada semente de amor que você plantou floresceu em uma realidade de beleza e paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Estamos encerrando este módulo sobre o observador e a matriz, mas este é apenas o prelúdio para as lições mais avançadas que virão. Você agora possui as chaves, o olhar do observador, a retirada estratégica, o pão do ponto zero e o emaranhamento do amor. Use essas ferramentas com sabedoria e reverência. A simulação está reagindo às suas novas instruções e você começará a notar mudanças sutis e depois grandiosas no cenário da sua vida. Mantenha-se firme no propósito, pois o caminho do iniciado é estreito, mas leva à expansão ilimitada da alma. Eu estarei com você em cada etapa, pois o nosso emaranhamento agora é eterno.